Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Está em praticamente toda a imprensa a notícia que trazes aqui hoje, Bruno. Sim, foi a notícia do dia de ontem, a morte de Luís Represas, o vocalista do Trovante. Do Trovante. Projeto Trovante. Do Projeto Trovante. Também agora vou passar a dizer o GNR, o Grupo Novo Rock. Faz sentido, não é? Faz sentido. Vamos fazer essa atualização. O Delfins. O Delfins, o projeto Delfins, de Miguel Ângelo. Claro, fala-se do legado de Luís Represas, da história da banda que marcou a música popular portuguesa nos anos 80. Aqui também sobre o início, muito associado ao Partido Comunista, e a toda aquele caldeirão político no pós-25 de Abril. Houve, de facto, uma ligação muito próxima dos elementos da banda ao Partido Comunista, à festa do Avante. Também falámos aqui disso ontem na emissão especial. Luís Represas e os outros membros da banda, nas entrevistas que deram ao longo dos anos, falaram disso mesmo, como foi importante também para eles essa ligação, porque lhes permitiu participar em muitos festivais internacionais de vários países que estavam para lá da Cortina de Ferro, na Checoslováquia, na RDA, na Bulgária, também em Cuba, que seria uma outra das ligações musicais já na carreira a solo de Luís Represas, mas ao mesmo tempo também, e aos poucos, houve um afastamento político, diria político-musical em relação a esse período. Nunca renegaram que tivessem tido essas ligações, os Trovante, mas de facto seguiram depois um outro caminho. Eles não queriam ser quase que a banda oficial do PCP e seguiram... Nós falámos ontem como o público do Trovante era tão transversal, portanto. Sim. Era muito mais do que o público do Avante. De início, claro, havia essa associação que era natural, sim, tendo em conta até o próprio estilo. Ontem ouvimos aqui o Pedro Tadeu a falar e o Miguel Cadete a falarem e o Júlio Isidro também. Mas temos que pensar nos anos 70, quando os Trovantes começam. O Portugal não tinha grandes concertos, não tinha palcos para grandes concertos. A festa era um dos poucos locais onde era possível ver grandes artistas atuar. Sim, e artistas também internacionais. Quase obrigatório que muitos passassem por lá. Mesmo, aliás, como continua a acontecer hoje. Hoje a festa do Avante teve esse mérito. Eu sei que depois, entretanto, houve polémicas a propósito da festa, até nos últimos anos, nos anos da pandemia, mas a verdade é que, na minha opinião, a festa do Avante conseguiu criar ali uma identificação, uma identidade que vai para além das fronteiras do partido. Claro que sim. Portanto, chega a muito mais gente do que os militantes do Partido Comunista e, em parte, também pela escolha, pelo cartaz musical que tem tido ao longo dos anos e do qual os Trovante foram uma das bandas de marca, eu diria, ao longo dos tempos. Luís Represas é mencionado aqui no especial da Joana Moreira, que está no Observador, no site do Observador. Ela relembrou uma entrevista de Luís Represas em 2022, a propósito deste afastamento daqueles primeiros tempos em relação ao PCP. Ele contava uma história que envolvia Álvaro Cunhal, na altura o secretário-geral do partido, em que alguém lhe teria feito chegar a ideia de que a rapaziada do Trovante anda a portar-se mal. Ou seja, andava a afastar-se, a seguir ali um caminho muito próprio, e que Álvaro Cunhal terá respondido: eles são jovens, deixa-os voar. E eles voaram, seguiram esse caminho que foi muito marcante na música portuguesa e acabou por conquistar
essa transversalidade que não é assim tão frequente. Normalmente os artistas ficam muito acantonados, seja um género musical, seja a identificação, por exemplo, com as catingas de intervenção. Não foi o caso do Estrovante, não foi o caso também de outros grandes cantautores, compositores, como por exemplo Sérgio Godinho, que também já reagiu e que chegou a colaborar com Luís Represas, escreveu uma canção para Luís Represas e lembrou também todo esse percurso. As carreiras longas têm isso, não é? Tem que ter vários públicos, várias gerações. Não, e chegam, e estamos a falar de uma época, claro, em que tudo era político. Não havia forma de não ser político em 1976, ainda por cima jovens de 18, 19, 20 anos, como eles eram, mas depois de facto conseguiram chegar a esses públicos, sendo que a banda, e isto também é notável, e falámos disto aqui ontem, a banda teve uma duração relativamente curta. Não foram 40 e tal anos, não foram 50 anos. Os Estrovante tiveram uma existência ali de 13 anos, até ao último disco de originais, 15, se contarmos o momento do anúncio da separação da banda, mas ficou todo esse legado, ficou, e eu lembro muito os vários concertos que foram sendo realizados depois, ao longo dos anos, em que a banda se reunia e que conseguiam sempre encontrar o seu público, reencontrar o seu público, estava sempre à espera desse momento. Eu acho que até ao fim houve sempre aquela expectativa de que eles voltassem a reunir para um novo disco de originais, acabou por não acontecer. Ou pelo menos não com o modelo original, não é? Agora exatamente, com a partida de Luís Represas. Ontem, e já de microfone fechado, estávamos aqui a discutir se o fenómeno Trovante era mais de cidade, se era de todo o território. No Porto não havia tanto impacto como em Lisboa do Trovante, era isso? Eu fiquei com essa sensação por ter vivido lá nessa altura. Agora, Trovante passava na rádio, Luís Represas passava na televisão, rádio, na televisão. Era uma figura muito, muito conhecida, mas sempre achei que havia um bocadinho ali de fenómeno um pouco mais local, mas pode ter sido só uma sensação minha de ser uma banda quase uma banda da linha, não é? Depois a idade é que lhes deu o posto. A linha, burguesia lisboeta. Eu acho que é isso, tem um bocadinho essa conotação, ou Sim. teve durante alguns anos. Nunca foram os rebeldes do rock. Não foram os punk. Não foram punks. Era a banda de que os pais também gostavam. É isso, era o ponto de contacto ali entre algumas gerações, o que não acontece com bandas que têm uma atitude mais rebelde. Mas sim, não eram, aliás... Eram bem comportados. Bem comportados, bem vestidos. Eu acho que ontem, quando estamos aqui a falar também sobre o Estrovante, eu estava aqui com uma ideia um bocado contraintuitiva, que eles, por não seguirem as modas da altura e por procurarem sempre ali facetas muito próprias, acabavam por ser um pouco rebeldes nesse sentido, ou seja, tinham uma atitude... Ou seja, eram rebeldes para os seus pares, não é? Porque exato, não alinhavam nesses eventos. E isso é verdade, eles conseguiram manter uma certa independência e não seguir modas, o que os tornava difíceis de classificar. A classificação do Estrovante era um pouco difícil. Mas também é verdade que havia no público a que eles chegavam, tornava-os um pouco... isto para não ser mal entendido, mas é a minha ideia, que tornava um pouco a banda do sistema. Sim. Ou seja, era aquela banda, como dizias, bem comportada, do bom gosto, com uma sofisticação QB. E mesmo a nível estético, há alguma proximidade. Eles fazem um bom shift entre o que será a música popular ligeira e o pop rock. Eles estão ali um bocadinho a meio caminho. Esse meio caminho entre o que poderia ser a música ligeira de alguns autores próprios dessas gerações e depois aqueles que são mais rock ou mais pop rock. Eles estão ali num sítio onde não há outras bandas, não, acho eu. Que esteja nesse meio caminho entre a música ligeira e o pop rock. Ou seja, não caem na foleirice, são tradicionais, populares, mas não caem na foleirice, mas também não são
demasiado arrojados, e então encontram ali um público. Eu acho que esse talvez é o segredo de ainda hoje continuarem a ser ouvidos e a ver tanta gente. Vimos os concertos ainda este ano. Os 4, sim. Sim, com tanto público. Destacamos então esse artigo que está no site do Observador, assinado pela Joana Moreira e dedicado à vida e obra de Luís Represas.